Boa noite a todos novamente. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. Então nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de palestras, O Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E hoje o tema da nossa palestra é Psicologia da Caridade. Quem vai ministrar o tema, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, é a Rita Dadário. A prece inicial e final será feita pela Eliane Basilone, a vibração do passe por mim, Henrique, a vibração da água pela Vera Romei. Então que nesse instante nós possamos nos ligar a essa espiritualidade amiga, vinda do Hospital Alvorada, vinda também da Mansão da Paz, da Capela do Amor, essa espiritualidade que já nos circunda, que já nos ampara, que já nos reequilibra para o nosso trabalho na noite de hoje. Que tenhamos desta forma o coração aberto, a mente aberta e confiarmos firmemente em Jesus, o nosso mestre e o nosso guia, para que assim possamos estar receptivos a todos os ensinamentos da noite de hoje, assim como também com as energias ministradas pelos mentores amigos da Casa de Paz e Amor. Que assim seja. Deus Pai, infinito amor, justiça, bondade, amigos da espiritualidade, nossos mentores deste trabalho. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos e mais uma vez para o nosso burilamento interno. E assim, rogamos à espiritualidade maior que ilumine as palavras da Rita, que elas ecoem em nossos corações e que a espiritualidade desse modo ilumine nossas mentes para que possamos compreender o que será dito e ilumine nossos corações para que possamos sentir o que vai ser falado e assim tenhamos as asas para alçarmos voos na nossa evolução. Que tenhamos um trabalho abençoado, bendito e iluminado. Que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 2. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é que está escrito na lei? Que é que lê nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém a Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava,
Chegando ao local onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Mensagem do livro Vigiai e Orai. Se caíste, não te acomodes no chão. Põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra posição física é capaz. Não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que levantem. Reúne as forças que te sobraram e de novo retoma a caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos e que se encontram expostos. Não raro, Deus te concede a queda para que aprendas humildade. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, se não se arrisca a cair, também não sai do lugar. No exercício de cair e levantar-se, é que o espírito se fortalece. Irmão José. Boa noite a todos. Segundo o nosso querido irmão Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 28, ele nos diz que provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada inclusive por Jesus, para definir a psicologia da caridade. Que nada mais é do que amar o próximo, como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não existe guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que se devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? E a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando adotarmos como regra de conduta, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade. E então a paz e a justiça reinará entre a humanidade. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Será uma maravilha, né? E das 42 parábolas do Mestre, a parábola do bom samaritano é a mais, ou uma das mais conhecidas. Acredito que todos nós já ouvimos essa parábola. E nesse contexto, sentimos a dimensão de todo o amparo do bom samaritano ao homem que estava caído na estrada, no exercício do bem. Pois ofereceu-lhe, além do coração, as mãos, o tempo, o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Sentiu, agiu, auxiliou e passou, sem nada perguntar.
Não sabia quem era o homem. Ignorou-lhe a procedência. Parou e atendeu, prontamente. Balsamizou-lhe as feridas que sangravam. Colocou sobre o cavalo e conduziu a uma hospedaria. Não se limitou em despejá-lo em porta alheia. Entrou e dispensou-lhe cuidados especiais. E quando pensarmos em praticar a caridade e a misericórdia, rememoremos o ensinamento do Cristo. E façamos o mesmo exercício do bem que o samaritano fez. Tanto as parábolas de Jesus quanto os seus ensinamentos são lições de vida eterna. Lições atemporais, destinadas ao espírito imortal que somos em jornada evolutiva. Pois tratam da lei divina, da lei natural, única e verdadeira, para a necessidade de cada um de nós. E essa lei, ela é imutável como o próprio Criador e também as palavras de Jesus. Alcançam a todos, em todas as culturas, qualquer que seja o contexto ao qual estamos inseridos, porque visam auxiliar a construir os valores imperecíveis, que são os valores do Espírito. E o próprio Emmanuel, no livro Consolador, define as parábolas do Mestre como sendo sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em árvores de sabedoria e misericórdia. E essa comparação de Emmanuel é muito interessante, pois podemos expandir não somente as parábolas, mas todo o ensinamento do Mestre. Essas sementes, elas chegam até nós com imenso potencial de vir a ser. Sim, de vir a ser. Porque eu posso pegar essas sementes e colocá-las no meu bolso, na minha bolsa, no celeiro, longe da luz. E sem cultivá-las, elas não vão se transformar em árvores e nem em frutos. Assim como as palavras do Mestre, os ensinamentos do Mestre. Nós precisamos pegar essas sementes e trazer para o solo do nosso coração. Regá-la e protegê-la. Aí sim, é o que nós devemos fazer. Assim ela ofertará frutos saborosos que vão trazer todo o seu potencial, que é o potencial da transformação. E há séculos nós conhecemos essas sementes divinas. Mas a grande questão é trazê-las para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, colocá-las em prática. São tão pertinentes em qualquer tempo, ontem, hoje, amanhã, no orbe, nas esferas espirituais. E cultivando a sua essência em nosso interior, percebemos as conexões que podemos estabelecer entre essas lições e as nossas lutas, as nossas provas, as nossas dores, as nossas sombras. Procurando dentro de nós as parcelas do orgulho e do egoísmo, que precisamos combater com o antídoto do amor. E através do autoconhecimento, descobrir de fato quem nós somos, para nos lapidarmos, trabalhar a nossa reforma íntima. E então, devemos pegar essas sementes divinas e contextualizá-las para as nossas vidas, e só assim encontraremos elementos necessários para se tornarem os frutos das nossas evoluções. Não é algo mágico, não tem magia. Tudo depende do nosso investimento, do nosso esforço, do nosso mérito. Tudo vai depender da educação do nosso espírito, no sentido integral. À medida que vamos nos espiritualizando, vamos dando importância aos bens eternos, imperecíveis.
Mas ninguém pode fazer isso por você. Cada um tem que fazer a sua autoeducação. A prática da abnegação, a escola do serviço, a escola da caridade, que o bom samaritano nos ilustra, vencendo as barreiras e preconceitos impostos pelos homens daquela época. E é nesse momento em que a escola do Evangelho, que é a escola do coração, se faz necessária nesse processo de educação moral. Podemos ouvir parábolas e mais parábolas, ouvi-las novamente, nos emocionarmos, nos sensibilizarmos, nos impressionarmos. Mas para que elas possam resultar em algo verdadeiro em termos de transformação, temos que investir. Investir para colher todos os benefícios. E o primeiro esforço desse investimento é justamente o de tentar compreendê-las. Lembrando dos 4 passos ou 4 etapas que Alcione nos ensinou no livro Renúncia, quando ela fala sobre o Evangelho. Que precisamos conhecer, meditar, sentir e viver. Conhecer, meditar, sentir e viver. Senão não há transformação. Então, nesse momento, estamos no primeiro passo, tentando entender o que o mestre falou, para depois meditar o que ele falou. E aí sim, ganhar sentido em nosso sentir, culminando uma vida reformada e renovada. E é natural dizermos, eu vou ajudar meu irmão, o meu próximo, partindo do princípio que estamos no centro e tudo gravita ao nosso redor. Mas na parábola do bom samaritano, Jesus faz a pergunta ao contrário, ao doutor da lei. Ele diz, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? As pessoas mais prováveis em ajudar o homem caído à beira do caminho era o sacerdote e o levita, que é um padre da tribo de Levi. Porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles viviam em pé de guerra. E não era gratuito, não. Para terem uma noção, ao sul ficava a Judéia, Jerusalém, Jericó, Betânia. Ao centro, a Samaria, local dos samaritanos. E ao norte, mais ao norte, a Galileia, Cafarnaum, Nazaré, Magdala, próximo ao lago de Genezaré, o Tiberíades, onde Jesus se desenvolveu grande parte de sua missão. Mas num certo momento da história, os samaritanos, eles invadiram um templo em Jerusalém. E a convivência entre judeus e samaritanos não era das mais fáceis. Então, embora fossem do mesmo tronco étnico, da mesma cultura, eles discordavam em algumas políticas. E devido a cisões e invasões, a discórdia só foi aumentando entre esses povos. Então, para evitar confrontos, quando um judeu que estava no sul precisava ir para o norte, ele desviava da Samaria. Ele ia pelas laterais. Ele não passava pela Samaria a fim de evitar confrontos. Mas em certa missão, Jesus resolveu passar pela Samaria, onde rendeu a parábola do bom samaritano e da mulher samaritana. Jesus pediu a 2 discípulos para irem na frente e pedir hospedagem, porque naquele tempo era quase sagrado aceitar a hospedagem de um viajante. Mas Jesus e os discípulos eram judeus, e os samaritanos negaram. Então, Tiago e João, que eram os discípulos que foram pedir
a hospedagem voltaram irados e pediram para cair fogo do céu na cabeça dos samaritanos. Jesus, ele veio cumprir a lei, apaziguar. Então, naquele momento, ele resolveu contar a parábola do samaritano, do bom samaritano, já que samaritano era inimigo, era um povo ruim. Então, ele aproveitou esse momento para ensinar a psicologia da caridade. Muitas vezes, dizemos que amamos o próximo, mas amamos o próximo bem próximo de nós. Um familiar, um amigo, ou até mesmo aquelas pessoas que são muito parecidas conosco. Mas é imperioso nos tornarmos o próximo daquele que está caído, ou seja, de colocá-lo no centro da história, como fez o samaritano. Mesmo o papel de inimigo, o bom samaritano abriu as portas do coração e acolheu, sem esperar nada em troca. Nem tampouco elogios, apenas cumprindo o dever da caridade. E em tempos atuais, meus irmãos, precisamos acessar essa essência das parábolas de Jesus e seus ensinamentos, pois elas vêm quebrar e derrubar os polos, fragmentos, muros que foram e que estão sendo levantados, bandeiras, divisões, por questões religiosas, políticas e esportivas. Não podemos nos esquecer que todos nós pertencemos a uma única família, a família universal, a família de Deus. E todos nós somos irmãos. Nós não podemos nos dividir. Nós temos que nos amar. Esse foi o ensinamento do Mestre. E como desenvolver esse amor? A resposta já foi falada no Evangelho. Amando a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. Porque Deus é amor. E o amor, ele nutre as nossas almas. E quando estivermos plenos desse amor, aí sim, vamos amar tudo o que Deus criou. Nós e os nossos irmãos também. E ante a impossibilidade do homem amar a Deus em plenitude e reconhecê-lo como Pai e Criador de todas as coisas, já temos a dificuldade em concebê-lo absoluto. Então realiza o míster, invertendo a ordem dos ensinamentos, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhes adormecem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo. E as personalidades mais impressionantes e significativas das parábolas do Cristo são os pequenos, os humildes, os repudiados pelas seitas dominantes, os excomungados pela fúria e ódio sacerdotal. Todos esses são os preferidos de Jesus, mais dignos do reino dos céus. Mais que os soberanos, potestades, os orgulhosos e toda a representação da alta sociedade. Os samaritanos eram desprezados, anatematizados e perseguidos. Mas Jesus trouxe o samaritano como figura preeminente na história, na parábola do bom samaritano. E, de fato, devemos sair hoje daqui nos perguntando: quem é o meu próximo? Senão o que necessita de meus serviços, da minha palavra, dos meus cuidados, da minha proteção. Não é preciso ser cristão, doutor da lei, sacerdote, fariseu. O importante é ter coração, alma, amor. Assim, tendo amor no coração, nós vamos poder ajudar qualquer um com o que nós tivermos de melhor. Pensamento, uma prece, um abraço, uma palavra amiga. E, finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se a Jesus. O viajante ferido é a humanidade. O sacerdote e o levita, os padres das religiões, que só pensam nos interesses dogmáticos.
O samaritano que se aproximou e atou as feridas é Jesus Cristo. E o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Que todos possam voltar aos seus lares refletindo sobre essa linda parábola de Jesus. E muito obrigada. E assim, já nessa atmosfera de harmonia, de paz, que o nosso salão já se encontra, os médiuns já vão se colocando na posição de captação dessas energias benfazejas, essas energias que vêm do Hospital Alvorada, da Mansão da Paz de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, aonde essas equipes de médicos, religiosos, educadores, trabalham em conjunto para nos ofertar aquilo que há de melhor, as melhores energias, os melhores fluidos, os melhores sentimentos. E é nesse clima de extrema confiança, de extrema fé, nessa espiritualidade amiga, que nós iniciamos assim a terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, onde ali a nossa ligação com a espiritualidade, a nossa ligação com essa energia de amor, com essa energia de paz que inunda o nosso salão, vai se intensificando, vai ficando cada vez mais forte e vamos nos tornando receptivos a todo esse amparo, a todo esse amor. E essa energia se concentra no centro de força frontal, na altura da nossa testa, aonde a equipe de psiquistas ligados ao Dr. Monroe, coordenando essa equipe que vai trabalhando na nossa casa mental, os nossos pensamentos, vai trabalhando o pensar positivo, vai envolvendo toda a região da nossa cabeça, numa energia que vai sustentando a nossa área psíquica, fazendo com que esse pensamento possa se direcionar ao mais alto, se direcionar a Jesus, se direcionar ao bom, ao belo, assim como também vai abrindo os nossos olhos espirituais, para que assim possamos enxergar em nossa vida oportunidades de crescimento espiritual, oportunidades essas que sempre se apresentam, basta que nós tenhamos olhos para ver. E essa energia vai descendo e vai até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, aonde toda essa equipe de pretos velhos, coordenadas por Vovoca, nesse instante, vão trabalhando todo o nosso sistema respiratório, vão trabalhando todas as nossas questões da tireoide, todas as nossas questões de otorrino, fazendo com que o nosso inspirar e expirar fique mais harmônico, fique mais brando, e sentindo assim com que toda essa energia vai adentrando aos nossos pulmões, vai saindo pelo ato de expirar, e que assim toda uma renovação energética se dá nesse instante. Assim como também a nossa faculdade da fala, essa faculdade tão bela, tão bendita que Deus nos proporciona, também vai sendo trabalhada para que nós possamos ter um falar otimista, um falar positivo, aonde nós possamos nos oferecer palavras de otimismo
palavras de confiança, palavras de amor, e oferecer também para o nosso próximo palavras do mesmo teor, de um teor vibratório alto, positivo e de amparo. E nesse instante essa energia desce até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde as equipes dos religiosos, das irmãs de caridade, da irmã Clara, da irmã Maria Angélica, Maria Júlia, todas essas mentoras amigas, junto com essas irmãs, vão trabalhando todo o nosso campo emocional, fazendo com que uma energia numa tonalidade rósea vai iluminando todo o nosso coração, vai envolvendo todo o nosso tórax, e que desta maneira toda essa energia vai sendo expandida, dilatada, e assim os sentimentos do perdão, do auto-perdão, o sentimento da bondade, do amor, vão ganhando espaço no nosso campo emocional, e vamos nos sentindo assim, mais leves, mais amparados, vamos sentindo esse calor bendito que essas irmãs amigas nos ofertam nesse instante, nessa sustentação amorosa, bondosa, misericordiosa. E desta maneira, no centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, nós temos ali as equipes médicas do Dr. Maurício Silveira, trabalhando em conjunto com as equipes dos pretos velhos de Vovoca, que vão ali fortalecendo todo o nosso aparelho gastrointestinal, envolvendo todo o nosso abdômen numa energia, num tom esverdeado, fortalecendo toda essa parte do nosso organismo, dando assim uma maior vitalidade orgânica para esta região. E essa energia nesse instante, ela vai até o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde as equipes espirituais nesse instante trabalham todo o fortalecimento do nosso sistema imunológico, do nosso sistema linfático, hematológico, aonde essa equipe de geneticistas vai trabalhando toda essa energia que vai fortalecendo o nosso sistema de defesa orgânico, assim como o nosso sistema de defesa espiritual. E essa energia vai descendo e vai até o centro de força genésico, na altura do ventre, aonde as equipes espirituais vão trabalhando todo o nosso aparelho genésico, assim como também as nossas energias co-criadoras, nos ajudando a direcionar essas energias na cocriação de momentos felizes, de momentos alegres, nos incentivando a nos utilizar desta energia para a prática da caridade, para ajudarmos dentro da nossa necessidade aquele que porventura esteja ao nosso lado, necessitando, seja do auxílio material, seja do auxílio moral. E essa energia, ela vai descendo e vai até o centro de força básico, na base da nossa coluna, aonde toda a nossa coluna vertebral nesse instante é fortalecida. E desta forma, os nossos membros superiores, membros inferiores, toda a região do quadril, toda a região do esqueleto, a cartilagem, ligamentos, vai sendo fortalecido por essa equipe espiritual que vai trabalhando intensamente todo esse sistema. E essa energia, nesse instante, ela envolve o topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés, fazendo com que todo o nosso ser seja fortalecido por inteiro. E vamos nesse instante, aproveitando o ensejo desta noite, e vamos nos ligando aos caravaneiros fraternos,
aonde vamos nos ligar a Ele e mentalizar o nosso lar, a nossa casa, sendo iluminada por essa luz, num tom branco, indo para um tom prateado. Vamos abrir as portas, as janelas das nossas casas, permitir com que essa luz possa adentrar todos os cômodos, trazendo uma atmosfera de harmonia, uma atmosfera de bem-querência, envolvendo todos aqueles que comungam do lar conosco, trazendo assim harmonia, paz, entendimento. Continuando ligados a esses caravaneiros, vamos mentalizar os nossos locais de trabalho, que essa mesma luz vai adentrando este local aonde nós passamos grande parte do nosso dia, e ali também vai sendo trazido toda uma atmosfera de paz, de serenidade, de compreensão, de cooperação. Todos aqueles que comungam do trabalho material conosco também vão sendo envolvidos nessas energias, trazendo equilíbrio psíquico e emocional. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, nesse instante mentalizemos os nossos queridos mentores, Dr. Juarez, Dr. Campos Vergal, Juiz Caio, Juiz Benevides, pedindo a esses amigos que nos fortaleça nesse processo, que possam nos amparar com a confiança necessária, com a fé necessária, para atravessarmos este momento que é transitório e que possamos dali aprender as lições que esse momento quer nos ensinar. Continuando ainda junto aos caravaneiros, mentalizando os nomes colocados nas urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa, amigo, familiar, conhecido, que porventura esteja necessitando desse reabastecimento, que nesse instante esse nosso irmão, essa nossa irmã possa ser envolvida com essas energias benfazejas, e também mentalizando os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aqueles que nos antecederam no retorno à pátria espiritual, à verdadeira vida, que nesse instante também possam receber todas essas energias benfazejas que fortalecem para a continuidade desta caminhada, e que novos propósitos possam se abrir, novas tarefas possam aparecer, para que ali o seu processo evolutivo possa dar continuidade. E desta maneira vamos retornando o nosso pensamento para o nosso salão, com um sentimento de gratidão por termos recebido este amparo que a espiritualidade nos fornece. E pedimos licença ao Mestre Jesus e a todos esses mentores para mais uma vez pedirmos por todos nós. Mestre amigo Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer a cada um de nós nesta caminhada, independentemente das provas que estivermos atravessando, que possa jamais em nossos corações faltar a fé, faltar a confiança em Ti, faltar a confiança em Deus nosso Pai, pois sabemos que o nosso Pai que nos rege a existência é justo, esse Pai é amoroso, esse Pai é acima de tudo misericordioso. Que nos ampare e nos fortaleça, Mestre amigo Jesus. E que desta maneira, dando continuidade ao nosso trabalho,
vamos acompanhar a Vera, que fará a vibração pelas nossas águas. E assim, prosseguindo com nossas vibrações, vamos mentalizar agora o nosso planeta, onde uma enorme floresta suja a nossa mente, as cachoeiras, os mares, os lagos, os oceanos, onde esses irmãos espirituais que já se encontram desde muito cedo nesta casa, nos levam em pensamento para esses locais onde ali será colhido todas as energias para a fluidificação das nossas águas na noite de hoje, onde ali eles colhem as folhas, os galhos, as ervas medicinais, tudo aquilo que for necessário para serem transformado em medicamento, que a espiritualidade amiga lá no laboratório do Hospital Alvorada já está em prontidão para acolher todas essas energias. E os médicos, biólogos, farmacêuticos, químicos, homeopatas, juntamente com os amoráveis pretos velhos, caboclos e índios, que manipulam todas essas energias, essas ervas, e que neste momento cada um de nós possamos mentalizar nossos vasilhames, onde ali receberemos toda a medicação na necessidade de cada um. Vamos mentalizar também os filtros nos nossos lares, a água ao lado do leito do enfermo, do irmão morador de rua, de um ser neste planeta que neste momento esteja tomando um copo d'água, que possam todos receber todos esses lenitivos, toda essa medicação, que com tanto carinho esses irmãos se dedicaram às nossas águas. Vamos agradecer ao nosso Mestre amado Jesus, que sempre com tanto amor ali esteve, fluidificando, vibrando, doando tudo que o planeta possa nos dar para as nossas águas e pelas nossas medicações. Gratidão, Mestre amado Jesus, irmãos caravaneiros dessa seara, e a Deus nosso Pai, por tudo que recebemos. Que assim seja. E assim, vamos agradecer mais um encontro com essa espiritualidade amiga. Agradecer a Deus Pai a oportunidade de aqui estarmos e que tenhamos uma semana bendita, abençoada, iluminada, e que possamos trabalhar a virtude da caridade durante essa semana. E assim, retornarmos na próxima quinta com o coração mais livre, mais aberto e quem sabe até mais caridoso. Que a espiritualidade nos ilumine, nos guie, ilumine nossos caminhos, faça luz à nossa razão e que tenhamos a cada dia a caridade, essa virtude máxima dentro de nós. Que assim seja e que tenhamos uma semana em paz e retornemos com os nossos amigos na segurança para os nossos lares. Que assim seja. Então, só relembrando, pessoal, que a gente sempre tem falado sobre o Evangelho do Lar, da necessidade que se faz para todos nós desta prática. O Cristo nos ensinou, né? Vós sois a luz do mundo.
Então, para que a gente possa se tornar cada vez mais essa luz que resplandece, que ilumina, que nos ilumina e que ilumina o nosso próximo, nós necessitamos de luz, paz e amor em Jesus.